Olá, boa tarde a todos, como estão? Tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula, nossa 18ª aula, né? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, módulo 1, primeira parte, né? Então, vamos nos preparando, vamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que permita que os bons espíritos estejam ao nosso lado, para que nós possamos ter a total compreensão de todas as informações que serão passadas no dia de hoje. Pedimos também aos espíritos encarregados da aula do Básico 1, do horário do vespertino, para que estejam ao nosso lado também, nos dando a sustentação de que necessitamos para poder ancorar em nós todos estes conhecimentos. Que Jesus esteja ao nosso lado, que assim seja. Então vamos lá, amiguinhos, para a nossa 18ª aula, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, como é que fica esse negócio, né, dos espíritos intervir no nosso mundo, né? Que interferências que eles acabam provocando ao nosso lado? Pois então, os espíritos estão o tempo todo à nossa volta, nos rodeando, nos observando, né? Principalmente os nossos pensamentos, porque nós sabemos que para os espíritos não tem barreiras. Eles sabem exatamente o que vai na nossa mente. Os nossos gostos, as nossas inclinações, as nossas paixões, tudo isso fica muito claro e transparente para eles. E eles estão sempre à nossa volta. E eu não estou falando de 1, 2, 10, 100. Eu estou falando de muitos. É muito, muito, muito grande. Imagina assim uma 25 de março. Então é mais ou menos isso que acontece. São muitos espíritos à nossa volta, né? Nós podemos disfarçar, dissimular para os encarnados. Agora, para os desencarnados, não tem jeito. Não tem jeito de esconder nada, né? Porque, mais uma vez vou repetir, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, nada está bloqueado para eles, né? Nós somos assim transparentíssimos e eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, o que nós pretendemos fazer, né? Então, não dá para dissimular como nós fazemos, né? Socialmente. Às vezes a gente tá com uma raiva por dentro, né? Não queria ver aquela pessoa nem pintada, mas a pessoa chega e a gente dá aquele sorrisinho amarelo e disfarça e por dentro a gente está fervendo. E aí os espíritos estão ao nosso lado e estão observando tudo e estão dando risada de nós, né? Estão se divertindo com a nossa, com o nosso problema ali, né? Com a nossa impaciência. E é exatamente isso que eles fazem, né? Eles estão à nossa volta justamente para isso, para nos observar, para se divertir, né? Para fazerem coisas que normalmente encarnados eles não fariam. Então eles aproveitam para fazer isso porque estão fora do corpo físico e aí eles têm acesso a tudo. Os espíritos não ficam exatamente assim todo o tempo em cima de nós, né? Porque como nós, quando nós andamos assim por uma rua, nós damos atenção àquilo que nos prende. Por exemplo, uma vitrine, uma pessoa que passa com uma roupa muito exótica, um mendigo, coisas desse tipo. Chama atenção, a gente dá aquela olhadinha e vai embora. Se não interessa, a gente vai embora. Com os espíritos é a mesma coisa. Essa multidão de espíritos que está à nossa volta, eles estão em trânsito, como nós, indo, vindo, né? E eles só dão atenção àquilo que chama a atenção deles, né? Através do quê? Do pensamento. Quando nós emitimos o pensamento, ele parte. São ondas magnéticas, né? Ondas eletromagnéticas. Eles partem e aí? Então, esses pensamentos são captados. E se tem algum espírito ali que se afiniza com aquilo que nós acabamos de pensar, aí ele se aproxima. Vou ali ver, me interessou. Isso me interessou.
Aí ele chega perto da gente para saber o que é, como é, que tipo de pessoa nós somos. Se interessar, ele fica. Se não interessar também, ele vai procurar outro. Então, não é que eles estão à nossa volta. Muitas vezes somos nós que os atraímos através daquilo que nós pensamos. É aquela famosa sintonia, né? Sintonia. E nós vamos atrair para nós espíritos que têm o mesmo pensamento que nós, os mesmos gostos, vamos assim dizer, né? O que nós apreciamos, nós vamos encontrar alguém que aprecia também. E vai ser esse alguém que vai se aproximar de nós, né? Então, eles, na verdade, eles se ocupam do que interessa para eles. Igualzinho a nós, quando nós estamos numa avenida, numa rua, e nós vamos olhar para aquilo que nos interessa. O que não interessa, a gente nem percebe que passamos por aquilo. Os espíritos são a mesma coisa. Só que o que vai atraí-los é exatamente os nossos pensamentos, né? Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Olha lá o que você pensa. Porque você pensou, soltou, porque o pensamento ele vai. E se tiver alguém interessado naquilo, ele vai procurar na multidão quem foi e vai achar, em fração de segundos, vai estar ao nosso lado para compartilhar conosco dos nossos pensamentos, né? Quem são esses espíritos que se dão a esse tipo de trabalho, né? Porque espírito bom não vai ficar aqui, né? Zanzando aqui no meio da multidão, chegando perto de um, de outro, para ver o que pensa, o que não pensa, né? Espíritos mais elevados têm o que fazer, né? Tem as suas obrigações, as suas missões. Então, são quem? São os levianos, né? Os brincalhões, os zombeteiros, né? São eles que ficam à nossa volta justamente para se divertir com aquilo que nos irrita. Então, eles adoram nos ver irritados. Eles se divertem com as nossas impaciências, né? Com as nossas pequenas raivinhas, né? Com as nossas briguinhas, ou quando a gente se machuca, ou quando a gente cai, alguma coisa desse tipo aí, quebra alguma coisa, eles dão risada. Quer dizer, nós não estamos sabendo, mas tem alguém se divertindo com a nossa desgraça, por assim dizer, né? Então, como tem espíritos que estão ao nosso lado para o prazer de se divertir conosco, nós temos também os nossos protetores, os nossos guardiões, mas eles estão do nosso lado, ao contrário, para nos proteger, né? Quando nós fazemos alguma coisa assim que não é tão boa, eles lamentam, mas estão ali para nos intuir de melhores atitudes, melhores pensamentos, né? E procuram, então, nos ajudar. Enquanto uns, né, chegam a nós para se divertir, né? Para zombar de nós, existem os protetores que estão ali numa atitude mais séria, justamente ao contrário, para nos proteger, para nos ajudar, para nos auxiliar, né? Então, vocês veem que tudo isso acontecendo no emaranhado de pensamentos que partem a todo momento de todos nós. Então, vocês imaginem a rede, né, de eletromagnética supercarregados dos nossos pensamentos numa 25 de março, né? Então, aquilo fica uma confusão, mas ninguém se perde de ninguém. Porque a partir do momento que nós emitimos um pensamento que interesse a algum daqueles espíritos que estão à nossa volta, imediatamente eles colam em nós. Porque é o quê? É uma similitude, né? Existe assim uma igualdade de pensamento, da natureza daquele pensamento, que alguém fala, epa, esse aí acho que eu vou olhar para ver o que tem melhor aí, não sei o quê, e aí eles colam em nós, né? Se interessa, eles ficam, se não interessa, como eu disse, eles vão procurar outras pessoas, né? E esse tipo de atitude não fica só nisso. Eles também podem nos influenciar através do pensamento. Eles podem se imiscuir no nosso pensamento. Sem ser chamado, é lógico, mas eles conseguem,
né? Eles conseguem. Então, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações é muito grande, mas é muito grande mesmo. Eles estão a todo momento, né, ao nosso lado, para ter alguma coisa que chame a atenção e eles grudarem em nós. E aí, a partir disso, eles podem até nos influenciar, dependendo da nossa natureza, é lógico. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem uma passagem lá de um personagem do livro que está lendo um jornal e bebendo uma garrafa de uísque. E perto desse irmão, que na história é o encarnado, existem 2 espíritos desses, levianos e zombeteiros, 2 desencarnados ao lado dele. E olha como eles influenciam. Lá André Luiz conta que de repente um vira e fala assim joga o pensamento pro homem encarnado: bebe, eu quero beber. Imediatamente o homem, como se fosse movido por controle remoto, pega, enche o copo e dá um longo gole, né? Por influência do outro. Passa um tempinho, o outro também fala: eu também quero beber, bebe. O homem de novo enche o copo e bebe. O que eles estão fazendo ali? Eles estão usufruindo das emanações alcoólicas que está ocorrendo. Eles estão ali numa espécie de vampirismo por conta de uma coisa que eles gostam muito. Eles encontraram uma coisa que interessava a eles. Uma pessoa que estava fazendo alguma coisa que eles adoravam. O que eles fizeram? Eles se plantaram do lado da pessoa e estavam influenciando o seu pensamento, sugerindo a ele que fizesse exatamente aquilo que eles queriam. Então, olha como eles podem, né, interferir nos nossos pensamentos e também nas nossas ações. Geralmente, eu sei que vocês devem estar muito preocupados, dizendo: pelo amor de Deus, então, o que é meu pensamento, o que não é, o que é deles? Os espíritos disseram a Kardec, porque Kardec fez essa pergunta, quem leu a lição deve estar lembrando disso. Os espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos, né? Então, como é que fica? E os nossos pensamentos? Quais são os nossos pensamentos nessa confusão? E aí os espíritos disseram a Kardec: o primeiro pensamento é o seu. Então, geralmente os primeiros pensamentos que nos ocorrem são os nossos, lembrando que a natureza do nosso espírito sempre dita o que queremos fazer. Então, olha aqui o que eu acabei de ler para vocês. Os primeiros pensamentos são os nossos, né? E são eles que ditam a natureza, a nossa natureza, o que nós somos, né? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Nós estamos passando por um lugar e alguém deixa cair alguma coisa. O nosso primeiro pensamento, de acordo com a nossa boa natureza, então eu ponho aqui que todos nós temos uma natureza maravilhosa, elevadíssima, edificante. Então a pessoa derrubou o objeto, nosso primeiro pensamento foi correr, pegar e devolver. Aí, se tem perto de nós um desses espíritos, vai falar assim: não, para, não devolve, pega para você. E o que vai prevalecer? Nosso primeiro pensamento, a nossa primeira atitude, ou o que veio depois? A nossa natureza nos falou: vai e devolve. A influência do espírito zombeteiro, leviano que estava ali, falou: não, pega para você. E aí os espíritos falaram para Kardec: o que vai prevalecer é o pensamento que se afiniza com a sua natureza. Então, como nós somos, né? No exemplo, espíritos edificantes, espíritos bons, né? Nós vamos devolver. Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio
e vamos fazer aquilo que a nossa consciência, a nossa conduta manda nós fazermos. Ou seja, a nossa natureza é boa, é essa. O que é meu, o que é seu é seu. Então a gente vai lá e devolve. Aquela história do anjinho e do diabinho, o anjinho fala não faz e o diabinho fala faz, se encaixa perfeitamente aqui. E o que nós vamos fazer? Entre um e outro, nós vamos fazer o que a nossa natureza manda. Se a nossa natureza for boa, for elevada, nós vamos fazer o certo, nós vamos fazer o correto, o bom. Se a nossa elevação ainda não chegou nesse nível, nós vamos dar ouvido àquilo lá, porque existe uma afinidade ali, né? Olha que essa ideia que ocorreu agora é melhor que a primeira. A primeira eu queria devolver, a segunda para mim me parece melhor. A segunda ela bate mais comigo, eu vou pegar para mim. Então é isso que nós estamos falando aqui. Geralmente os primeiros pensamentos que nos ocorrem são os nossos, lembrando que a natureza do nosso espírito sempre vai ditar o que nós vamos fazer. Se nós vamos ficar com o primeiro pensamento que foi o nosso, que no exemplo foi o correto, vai lá e devolve, ou se nós vamos dar ouvido ao segundo, terceiro pensamento, porque a nossa natureza se afiniza mais com o segundo pensamento do que com o primeiro. Então, olha aí como é importante, né? Então, eu vou ler para vocês agora a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pergunta 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí os espíritos disseram: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Então, nós temos que ter toda a confiança, ter a firmeza do que nós queremos fazer, não titubear, seguir em frente, porque a nossa natureza está nos falando para fazer o certo e é o certo que nós temos que fazer. Nós não devemos nos deixar influenciar por outros pensamentos que não sejam aqueles que nós admitimos que são bons, né? Agora vamos continuar aqui. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Aqui, os espíritos estão advertindo Kardec como os espíritos levianos e zombeteiros, eles conhecem os nossos pensamentos, eles sabem do que nós somos capazes. Então, eles tentam nos influenciar tocando no ponto que eles sabem que nós temos, ponto fraco nosso. Por exemplo, se a pessoa é orgulhosa ou é egoísta, eles sabem insuflar pensamentos que vão nos levar a ter atitudes de pessoa orgulhosa, prepotente ou egoísta. E se nós, como se eles nos comandassem por controle remoto mesmo. Então, nós somos capazes de aqui na linguagem popular, assim, pagar mico, tomando uma atitude no meio de algumas pessoas, falando coisas absurdas que todo mundo vai falar: nossa, não pensei que ela pensava assim. E eles vão morrer de rir, porque vão deixar a gente numa situação constrangedora. Por quê? Porque eles sabem exatamente onde tocar. Porque aqui no mundo material, nós disfarçamos as coisas, nós dissimulamos. Nós podemos ter ímpetos de falar e fazer as coisas, mas nós não fazemos porque pega mal. Porque, na verdade, a gente até tem vontade, mas pega mal. Então, a gente disfarça. Mas
quando nós estamos sob a influência desses espíritos, que eles podem influenciar assim, dessa maneira, as nossas atitudes e pensamentos, eles podem sim nos jogar numa situação difícil, numa situação ridícula, explorando aquilo que são as nossas fraquezas, os nossos defeitos, que eles sabem, porque eles podem ver. Então, é muito importante aqui que os espíritos falaram, que nós temos que ser firmes, né? E sempre estar naquela de orar e vigiar, e como falou aí na oração, né? Do Pai Nosso, protegermos de todo o mal, porque nós podemos sim ser influenciados, mas nós temos domínio sobre nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Por mais que nós pensemos em fazer as coisas, tem que passar pelo nosso crivo da razão. Devo fazer ou não devo fazer? Tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer, mas não deve fazer. Por exemplo, você vai atravessar uma rua no farol vermelho, às vezes você quer fazer, você até pode fazer, mas você não deve. Quer fazer, faz, mas não deve. É assim, poder fazer a gente até pode, mas tem coisa que a gente não deve fazer, mesmo podendo fazer, não faz, porque se fizer vai dar ruim. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que ela tem material para nós falarmos aqui muito tempo, porque é muito profundo isso. Realmente, os espíritos causam uma influência sobre nós e que nós, se não estivermos firmes, né, dentro dos conceitos do certo, de errado, do bom e do mal, nós podemos sim ser presas fáceis desses espíritos, né? E veja bem, os bons espíritos jamais vão nos influenciar a fazer coisas erradas. Se esses pensamentos passam pela nossa cabeça, vocês podem ter certeza que são espíritos que estão ali vagando sem ter nada o que fazer e que estão tentando se divertir às nossas custas, né? Quantas vezes nós estamos assim parados e de repente passam os pensamentos tão absurdos que nós mesmos às vezes damos uma chacoalhada assim na cabeça, como que para espantar aquele pensamento, e falamos, nossa, que é isso? Xô? Não. Acontece comigo, acontece também, né? De repente, do nada, umas coisas assim tão absurdas, que falo, meu Deus, da onde veio isso? Xô, né? Respira fundo, se equilibra novamente, porque numa bobeada que a gente dá, a gente pode sofrer um ataque desse, né? Por isso que o orar e vigiar é constante. Nós temos que fazer sempre a nossa reforma íntima. Nós temos que ter confiança naquilo que nós somos, né? E tentar preservar aquilo que nós temos de melhor, que são as nossas virtudes, os nossos bens morais. E por mais que pensamentos infundados passem pela nossa cabeça, nós devemos sempre lutar contra isso e falar, não, eu sou melhor que isso. De jeito nenhum, eu sou melhor que isso. Show, né? Eu tenho o hábito de falar assim, olha, pode cantar na tua freguesia, porque aqui vocês não vão encontrar nada. E é assim que a gente tem que fazer. Tá sempre disposto, né, a repelir esses pensamentos, porque nós já temos condição. Principalmente se a nossa natureza for uma natureza já de espíritos, né? Nós que somos espíritas, nós temos o conhecimento das coisas, nós sabemos que nós temos que fazer, temos que lutar contra as coisas, às vezes, ruins que nós queremos fazer, porque nós ainda temos ímpetos disso, né? Nós ainda temos vontade de muita coisa, mas nós já estamos conseguindo brecar essas coisas. Por quê? Porque nós estamos evoluindo, nós estamos deixando de fazer certas coisas, mas nós vamos sofrer assédio e nós temos que mostrar firmeza quando isso acontecer. Tem que prevalecer a nossa natureza, né? Aquilo que nós confiamos, aquilo que nós queremos fazer. Por isso que é tão importante um evangelho no lar, por exemplo, né? É muito importante,
Porque os espíritos não vão querer ficar perto, os maus espíritos não vão querer ficar perto de pessoas que estão sempre com pensamento elevado, que estão sempre pensando no bem do próximo, que estão sempre fazendo vibrações para auxiliar os amigos e até mesmo os desconhecidos que se encontram em necessidade. Não é verdade? Os espíritos zombeteiros, os maus, eles não querem isso. Eles vão falar, pelo amor de Deus, vou sair daqui, né? Essa mulher é muito beata, ela só reza, né? Chico Xavier tem uma história num dos livros deles, que agora eu não me lembro o nome, que uma pessoa veio procurar ele e falou assim, Chico, olha, na minha casa tá cheio de espírito querendo me atrapalhar, fazendo mal, tá me deixando doido, o que eu faço? Aí o Chico, com aquela calma toda, falou assim, olha, irmã, você, todas as horas do dia, a cada hora, você vai parar 10 minutos e vai orar em voz alta, vai rezar em voz alta. A mulher falou, nossa, Chico, mas todas as horas do dia? Falou, sim, a cada hora do dia você vai parar 10 minutos e vai rezar bem alto. Ela falou, nossa, isso vai resolver? Ele falou, vai, irmã, porque se tem uma coisa que espírito brincalhão, zombeteiro não gosta, é de reza. A hora que a irmã começar a fazer isso, eles vão sair correndo, vão falar, pelo amor de Deus, essa casa aqui não dá para ficar. Então, eles gostam de energia pesada, né? De energia que tem afinidade com o que eles gostam. Então, nós já sabemos disso, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer, então, atitudes de elevação, né? De purificação de ambiente, com pensamentos bonitos, de coisas boas, né? Vamos cantar músicas edificantes, né? Com letras bonitas, poéticas, ouvir músicas que elevam. Isso tudo higieniza o ambiente. Isso limpa o ambiente, afasta espíritos que querem bagunça, baderna, briga, né? E coisas que nós não podemos jamais deixar acontecer, porque senão nós vamos atrair espíritos que estão afinados com essas coisas. Então nós temos que ser inteligentes, seguir o conselho de Chico e nos elevar e elevar o ambiente à nossa volta, com o evangelho, com preces, quando nós levantamos, ou quando passar um pensamento desse, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos pedir a presença do nosso mentor, vamos fazer uma prece, ligar numa música bonita, vamos mudar a energia. Porque nós temos que nos mantermos em vibrações altas, porque espírito baixo não consegue subir, não consegue subir. Quando eles nos alcançam, é porque nós abaixamos a vibração. Nós ficamos irritados, nós falamos palavras ásperas, nós ficamos cheios de ódio, de raiva. Isso faz com que a nossa energia, que é a nossa vibração, ela baixe. E aí nós vamos ao encontro dele. Não é eles que vieram ao nosso encontro. Nós vamos ao encontro dele. Então nós temos que nos blindar. Nós temos que transformar a energia em torno de nós, esse magnetismo que nós temos, em uma energia saudável, uma energia pura, boa, com uma luz intensa. Através do quê? Do conteúdo do nosso espírito, da nossa alma, da nossa natureza, certo? Então, os bons espíritos vão estar sempre ao nosso lado para nos intuir. E é a eles que nós temos que dar ouvidos. São a eles que nós temos que escutar. Quando aparecer alguma ideia que não tem nada a ver com a gente, e acontece muito, vamos respirar fundo e falar, ó, pode sair daqui, que aqui quem manda sou eu tenho Deus no meu pensamento, chamo o meu mentor e vou resolver a questão. Porque tem um ditado que nós falamos muito, que diz assim, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E espiritualmente nós podemos mudar esse ditado falando o seguinte, dize-me quem é, que eu te direi com quem andas. Se você dizer para mim quem você é,
eu vou te dizer com quem você anda. E nós temos que saber quem somos nós para saber quem está à nossa volta. É simples assim. Não tem problema nenhum, não tem perigo, não tem que ter medo. Tem que ter prece, tem que ter oração, tem que ter pensamentos alegres, elevados, de auxílio ao próximo, sabe? De alegria. E isso modifica a nossa energia e afasta espíritos que querem o quê? Coisas densas, coisas tristes, né? Coisas ruins. Então, por isso que nós devemos nos afastar também de notícias trágicas, desses programas que falam muito em notícias trágicas, porque nós acabamos absorvendo aqueles fatos e criando na nossa mente medos que vai servir para que os espíritos brincalhões e zombeteiros nos influenciem, atravessem os nossos pensamentos, colocando mais medo ainda em nós. A gente fala assim, acho que eu estou deprimido. Olha, uma boa prece, fluidificar um copo de água com uma prece do fundo do coração, sabe? Tomar aquela água, pedir a Deus que esteja com a gente, olha, dá jeito em qualquer zombeteiro. Nós temos é que ser firmes e pôr a nossa fé à prova, né? Exercer a nossa fé, saber o que nós queremos, lutar por isso, a higiene dos nossos pensamentos. Então, meus amores, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham compreendido bem tudo que foi falado aqui. Qualquer dúvida é só nos procurar, mas eu acho que deu para entender bem, né? Tudo depende de nós. Que existem os espíritos que estão à nossa volta e que querem influenciar os nossos pensamentos e tem como fazer isso, né? Até fluidicamente eles podem fazer, mas se eles encontrarem em nós, né, firmeza, uma natureza boa, coração de cristão, não vai ser tão fácil para eles. Nós vamos dar muito trabalho para eles poderem nos influenciar. Então fica aqui esse conselho para vocês: orai e vigiai, né? Quem está com Jesus está blindado. Nossas atitudes é o melhor escudo que nós temos de proteção espiritual. O que nós fazemos de bem reverte para nós também. Nós vamos construindo a nossa couraça de proteção contra todos os ataques exteriores. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para todos e até a próxima, que será a nossa 19ª aula. Estamos chegando no fim e com certeza vou entregar vocês ao básico 2, se Deus quiser. Um abraço então, boa semana, até!